Graça e paz, povo de Deus, a você, abençoado, abençoada, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja no seu lar, e te convido para que compartilhemos mais da palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 ao 13, que nos dá uma narrativa acerca da transfiguração de Jesus. E com a graça que o Espírito nos ministrar por sua palavra salvífica, restauradora e miraculosa, estaremos então assim compartilhando a santa, poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Oremos. Santo, eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença todos estamos e pela graça somos abençoados e salvos pelo poder do nome e do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por sua morte e sua ressurreição, temos nele a vida eterna, a saber, pelo arrependimento de nossos pecados e confissão pública em fé no nome dele, como nosso Senhor e único Salvador. A ti graças rendemos, ó Deus, porque na tua palavra em João 3,16 está escrito assim, que o Senhor nos deu para que todos que creamos nele, por meio dele, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, tenhamos por fé nele, na sua palavra, a vida eterna, na condução do seu Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos relata, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 13, que Jesus, chamando consigo Pedro, Tiago e João, os conduziu ao monte. Monte esse que alguns especulam ser um Monte Tabor, cujo monte tem até construído neste monte, nos dias atuais, uma igreja chamada Igreja da Transfiguração. Mas o que nós queremos enfatizar neste momento é acerca da transfiguração. O que a transfiguração de Jesus quer nos dizer? Qual é a mensagem que a transfiguração quer trazer aos nossos corações para que entendamos a palavra do Senhor? O que representa a presença de Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus, apenas 3 e não os 12? Jesus havia falado anteriormente acerca do fermento dos fariseus, acerca do cada um tomar a sua cruz e segui-lo, que seria o fundamento do seu ministério, um fundamento de um ministério de renúncia, um ministério de entrega, de dependência única e total de Deus. E Jesus fala que ali estavam alguns que não morreriam antes de presenciar, de verem o reino de Deus. E a esses tais Cristo escolhera Pedro, Tiago e João como testemunha, para que contemplasse, vislumbrasse a glória do que seria o Cristo glorificado no seu retorno, no reino do Pai, ali com ele, no monte da transfiguração, como já disse anteriormente, cogitado por alguns estudiosos como Monte Tabor. Mas Jesus então, após 6 dias, os convidou, os 3, e os levou ao monte. E estando no monte, Jesus ele se transfigura e fica tão resplandecente que até as suas vestes também se tornam muito reluzentes e resplandecentes. E em meio àquilo aparece Moisés e Elias. Então, Pedro, tomando a palavra, a iniciativa, diz que bom que estamos nós aqui, porque assim cuidaremos de fazer
tenda ou cabana para vocês três. E de repente uma nuvem os cobre e uma voz sai daquela nuvem onde nada se vê porque tudo se fica espesso e diz: este é meu filho muito amado, em quem nele a minha vontade é plena e realizada. E assim, atemorizado e aterrorizado, Pedro, Tiago e João se prostram os seus rostos em terra e ficam até que, olhando novamente, não se vê mais nada, e Jesus os convida a descer do monte e pede a eles que não fale com ninguém acerca daquele evento extraordinário e miraculoso que eles acabaram de presenciar. Abençoado, abençoado, prestemos bem atenção. Deus vem estabelecendo um relacionamento com o homem desde que criou o homem e a mulher. Mesmo após a queda, Deus continua estabelecendo esse relacionamento por meio de alianças. Primeira aliança, a aliança edênica, depois a aliança adâmica, depois a aliança noêmica, depois a aliança abraâmica, depois a aliança davídica e agora, na plenitude dos tempos, a aliança do cálice e do pão, a aliança do Novo Testamento. Aquela aliança que nela todas as alianças se completam. Atinge o ápice da plenitude para que Deus assim manifeste a sua vontade, manifeste o que ele vem estabelecendo como relacionamento de manifestação, como relacionamento de revelação, revelação progressiva, revelação especial, que começa com uma revelação gradativa geral e vai sofrendo, uma transcendência de revelação especial na medida em que Deus começa a selecionar pessoas e direciona essas pessoas para falar a sua vontade, para profetizar acerca da sua palavra, para que o pecador se desvie do caminho do pecado e o siga pelo caminho da obediência. E sabemos que Deus permite que o seu povo fique no Egito em um período de 430 anos e depois ele envia Moisés como um libertador, e esse processo ele é um processo na vida de Moisés de 120 anos. Então, levando em consideração que o povo ficara no Egito 430 anos por puro comodismo, por pura idolatria, por pura desobediência e rebeldia e falta de querer dependência de Deus, eles ficam lá sofrendo 430 anos. Então, Deus levanta Moisés, os tira do Egito, os leva para a terra e Josué dá sequência a esse plano divino e, por fim, chega Jesus Cristo, revelação, plenitude dos tempos. Mas lá atrás, Deus, para se mostrar visível no meio do povo, ele dá ordens a Moisés que crie uma espécie de igreja, uma espécie de templo. Templo esse chamado tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha a sua estrutura centralizada no meio do povo, de forma que as 12 tribos ficavam ao redor desse tabernáculo. E o tabernáculo, ele era dividido de forma que os utensílios de ordem de culto do tabernáculo ficavam vamos dizer assim, num segmento em que nos aponta um ato de Deus providencial, e disciplinado para a redenção do homem. E ali a gente tem
o tabernáculo com os seus muros, né, a sua cerca, o seu pátio, a sua pia de bronze para poder lavar as mãos, para poder realizar ali os ritos sacrificiais, o altar de bronze, e tem ali o lugar santo, que é o lugar que tem ali o candelabro, e que tem ali uma mesa de preparação, e tem o lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde contém a arca com a tábua do testemunho, ou a tábua da lei, a vara florescida de Arão, como um símbolo de escolha divina para o sacerdócio de Deus, para este tempo, para esse tempo terreno, para essa geração humana, e um maná no qual Deus alimentara Israel por 40 anos no deserto, até que eles tomassem posse da terra de Canaã e pudessem cultivar a terra para tirar dela o sustento, conforme Deus lhes prometera. Observem bem, 12 tribos, um tabernáculo, apontando como uma figura para algo lá no futuro. E Jesus então chama 12 discípulos, 12 aprendizes, que aos poucos vão se tornando alunos especializados em conhecer Jesus. Aos poucos vão se tornando alunos especializados em entender a vontade de Deus, entender a revelação de Deus para Israel e para as suas vidas. E esses discípulos, eles vão amadurecendo na palavra de Cristo, eles vão crescendo nos sinais que Cristo faz e eles testemunham esses sinais. O que eu quero compartilhar com você é: o Senhor chamou 12 simplesmente porque eram 12 tribos? Não, o Senhor chamou 12 porque, além de fazerem parte de Israel, de serem israelitas, assim como o templo estava situado no centro, o tabernáculo estava situado ao centro das 12 tribos, Jesus também, como tabernáculo vivo de Deus, eles tinham que estar centralizado por 12 testemunhas, representando 12 tribos, para que também entendêssemos que Jesus é o tabernáculo vivo de Deus, contendo nele todo rigor, toda exigência, todos os utensílios sagrados do templo, do tabernáculo em si. Visto que o tabernáculo era uma presença, quase que mística para alguns, em Cristo agora o homem, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, em humanidade, este misticismo, ele perde a sua força, ele perde a característica, a sua cogitação. Por quê? Porque Cristo agora é homem, e ele fala das maravilhas do Pai, e ele faz maravilhas pelo poder do Pai, pela obra do Espírito Santo que o Pai lhe enviara, e fizera parte dele, por unidade e por comunhão. Então agora, o Senhor Jesus, ele então centralizado com os 12, ele começa então a fazer o trabalho do reino, a anunciar o reino, a curar, a libertar, a fazer as maravilhas de Deus, para que por meio dos sinais as pessoas crescem que ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Como tabernáculo vivo, ele tinha nele o cumprimento da lei, e a guarda da lei, e a instituição de culto por meio da lei. Como profeta, ele era a própria voz de Deus, falando não daquilo que era a vontade de Deus para o homem, mas sim o próprio Deus falando para o homem. Porque se Deus, o Espírito do Senhor, vinha sobre um homem no Antigo Testamento, uma determinada pessoa, e usava temporariamente essa pessoa para poder capacitá-la
a falar em nome de Deus, Jesus Cristo aqui é Deus encarnado, é Deus homem, falando das coisas que fez, das coisas que viu, das coisas que entendia e conhecia bem, porque ele desceu dos céus, ele veio do Pai. Então Jesus era o tabernáculo vivo, cercado por seus discípulos, seus apóstolos, para que, assim como o tabernáculo tinha as 12 tribos em volta, e a presença do tabernáculo era a presença do culto correto, da forma de adoração correta ao Senhor, o Senhor Jesus também está ali para conduzir o povo de Israel a uma adoração correta, a um serviço real a Deus de forma correta. E assim como o Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote, ou o príncipe dos sacerdotes, ou o principado dos sacerdotes, entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício primeiro por si e depois por todo o povo, e aonde estava a Arca da Aliança, né? E os 3 elementos ali, a saber, as tábuas da lei, a vara florescida de Arão e o maná, e geralmente um lugar onde a glória de Deus se manifestava, havia ali uma teofania, uma manifestação de Deus sobre aquele utensílio chamado arca. E a nuvem de Deus pairava sobre aquele lugar, a qual se chamava Shekinah, que significa manifestação da glória. Mas não eram vistas por todos, sim, só pelo sumo sacerdote ou pelos sacerdotes. E quando a arca saía em campanha, essa arca ela saía coberta, ela não saía exposta, porque a presença de Deus ela era para o povo de Deus. E era a presença de Deus, a liderança de Deus diante do povo de Deus. E nós estávamos ali, por meio dos apóstolos, por meio dos 12, tendo ali o tabernáculo vivo, Jesus Cristo, trazendo em sua aparente humanidade frágil o Santo dos Santos, oculto em si mesmo. Aonde a Shekinah de Deus, ela não se manifestava uma vez ou outra, mas ela se manifestava continuamente e constantemente, porque constantemente Jesus estava curando o cego, curando o surdo, curando o mudo, expelindo o espírito imundo. Jesus estava ali curando a alma dos sedentos de justiça, curando a alma dos sedentos de libertação da escravidão, da ignorância, porque a palavra liberta, a palavra traz conhecimento, a palavra nos faz prosperar na fé, porque a palavra diz em Romanos 10:17 que a fé não pode nascer, não pode brotar, ela não pode ter força, ela não pode ter natureza de transformação em nossa estrutura, a não ser pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. E Jesus ele nos oferecia isso, a palavra de Deus. E essa palavra, ela nos conferia fé, ela nos conferia graça, ela nos conferia autoridade para, primeiro, entendermos que em Cristo nós podemos sim dizer não ao pecado. Que em Cristo nós podemos sim limitar o quanto em nós o desejo nos impulsiona a se distanciar de Deus e se aproximar daquilo que é a nossa vontade, de andar segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos desejos e não segundo a vontade de Deus. João 15 diz que Jesus é a videira e nós fazemos parte dessa videira como galhos que tem vida nesse tronco, que é nutrido pelo Espírito Santo do próprio Deus. Mas se nós somos arrancados, cortados desse tronco, nós vamos secar e morrer. E só nos restará como destino o fogo do inferno. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Palavras de Jesus: sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu sou a árvore viva, nutrida pelo Espírito do Pai que em mim habita.
pois eu e o Pai somos um. Logo, o Espírito, o Pai e eu também somos um. E vocês precisam estar em mim, na dependência em mim, para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavras de Jesus. Então, Jesus agora tem 12 cercando, 12 discípulos, 12 alunos, 12 que seriam posteriormente apóstolos e seriam enviados, porque a palavra apóstolo é muito mais do que um título de reconhecimento, de status social. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Enviado por quem? Enviado pelo remetente, aquele que quer mandar o recado ao destinatário. É como alguém que escreve uma carta e quer a certeza de que a carta vai ser remetida, vai ser endereçada à pessoa certa. E não se extravia essa carta. Então, a função de um apóstolo naquele tempo era garantir que a igreja de Cristo ela fosse edificada sobre essa rocha, a rocha da solidez da palavra, a rocha da solidez da fé, a rocha da solidez da adoração ao Deus que é Espírito e que procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Aleluias, glória a Deus. Porque nós temos presenciado, e não é de agora, isso já vem de muito, um emocionalismo exacerbado, um ritualismo de culto, um ritualismo de culto místico, uma discrepância de adoração que não se dá para compreender, de uso de mecanismo, de utensílios sagrados que acabam tendo mais valor de apreciação e de zelo para serem levados consigo pelos adoradores do Senhor do que o próprio Senhor. Jesus nada ungiu. Quando Jesus quis curar um cego, ele cuspiu no chão, fez lama e passou nos olhos do cego. E depois disse, agora lava no tal tanque. Lave no tanque de Siloé. E lavado, aquele homem enxergou. Jesus não pegou um objeto e apresentou ao pai e disse, leva para casa, isso te faz prosperar. Jesus não pegou um lencinho, toma para cá, toma, leva, que isso vai te fazer prosperar. Meu irmão, não estou querendo te dizer que Deus é limitado no agir. A sombra de Pedro curava. As vestes de Paulo também curava. Mas isso não era porque as vestes continham em si mesma autoridade e vida, mas sim porque essas vestes estavam vestidas em pessoas que tinham comunhão com Deus. Assim como Eliseu, mesmo depois de morto, estando ele sepultado, em uma guerra em que houve de Israel contra seus inimigos, caiu um soldado e ao tocar nos ossos de Eliseu, esse soldado morto, que cai morto, ele é ressuscitado. Por quê? Porque havia presença de Deus até mesmo naquela ossada cadavérica de Eliseu. Meu irmão, Deus não é Deus que te abandona. O Senhor não abandona ninguém. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se você tem na sua cabeça essa complexidade de que Deus vai te lançar fora porque você fez ou deixou de fazer, você está se iludindo, você ainda não conhece o Evangelho da Graça, você ainda não teve um encontro com o Evangelho da Salvação, você não sabe a que tipo de Senhor você entregou a sua alma, porque o Senhor a quem você entregou a sua alma, Ele te amou primeiro, estando você na condição que estava. O que Ele quer de você é atitude. O que Ele quer de mim é atitude. O que Ele quer é que nós reconheçamos que precisamos nele melhorar todo o tempo. Nele buscarmos o conhecimento da sua vontade por meio da sua palavra. Nele nos deixarmos e nos submetermos à instrumentalidade do seu Santo Espírito para que sejamos enviados não como apóstolos,
mas como servos, que serve por excelência, que serve por gratidão, que serve porque Ele é bom e a sua bondade nos faz bem. E fazer o bem faz com que nós nos sintamos bem também. Então Jesus é o tabernáculo vivo, cercado pelos 12, representando as tribos de Israel. E a transfiguração, ela nada mais é do que uma analogia a Shekinah, que acontecia no tabernáculo, quando Deus queria se manifestar e falar com o povo e testemunhar ou confirmar alguma coisa ou solicitada por Moisés, ou solicitada por Josué, ou até mesmo por sua própria vontade, para que o povo entendesse que aquele que ele escolheu era o que ele escolheu. E não a pessoa estava tomando para si, ou ortogando para si um direito que Deus não lhe dera, mas que ele estava ali por usurpação, panhando para si. Então Deus fazia isso. E Jesus, para que se cumprisse aquela palavra, que dali haveriam pessoas que não morreriam antes que visse um prenúncio da glória de Deus, ele chama Pedro, Tiago e João e leva aquele monte. Que vendo essa transfiguração, confirma que Jesus é, sim, a autoridade suprema sobre a lei, maior do que Moisés, porque deu a lei a Moisés. A autoridade suprema sobre a profecia, porque ele é maior do que Elias. E ele ainda diz, Elias já veio. Porque veio no caráter e na conduta de João Batista e pegaram a João e mataram. E farão o mesmo com o Filho de Deus, como o fizeram. A diferença é que na transfiguração, Pedro, Tiago e João estão contemplando ali o retorno de Jesus glorificado. Porque em sua humanidade, Jesus ele acaba não mostrando o que está oculto no Santo dos Santos. Como o sumo sacerdote divino, ele é o único que tem acesso e vê a sua própria glória. Não tem um sumo sacerdote, um principal dos sacerdotes, para entrar lá e dizer assim, olha como Jesus é maravilhoso, porque eu pude entrar na sua intimidade, eu pude entrar no seu íntimo, eu pude conhecer a mente do Senhor e dizer assim, olha, ele é tremendo. Não. Jesus é visto como um homem de dor, como diz Isaías. Jesus é visto como um homem sem aparência, um homem que o discurso não é desejável, a não ser quando isso traz benefício para aqueles que só buscam um reino terreno, um reino temporário, um reino transitório que vai acabar, que vai ser consumido pelas traças, ou pela ferrugem, ou pelos salteadores, como o próprio Jesus diz. Né? Que nós devemos trabalhar pelo reino que ele permanece, e não pelo reino onde a traça rói, né? Consome, a ferrugem corrói, né? E os ladrões roubam. Então Jesus está ali, anunciando isso na transfiguração. E o mais gracioso disso tudo, aleluia, o mais gracioso disso tudo, glória a Deus, é que Jesus ele vira para Pedro, Tiago e João e diz assim, não conte a ninguém acerca disso. Não conte a ninguém acerca disso. E ali, ele então desce o monte e vai. Abençoado, abençoada, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar na sua compreensão, que você possa entender que o Filho de Deus, embora tenha feito todos os milagres que a Bíblia não conteve, não conseguiu reter ali, porque a palavra de Deus diz que há milagres que não foram relatados porque não seriam cabíveis e condicionados a escrever, porque foram muitos os milagres. Então, relatados foram aqueles
em que lembrados se tornaram assim em evidência para aqueles que escreveram. Mas a verdade é que Jesus fez muitos outros milagres que não estão relatados na Bíblia. Mas de tudo isso, o que vimos de Jesus foi o servo, o filho obediente, que veio ao mundo como o segundo Adão descido do céu para resgatar o Adão caído da terra. Mas o segundo, que virá na sua glória, como representante do homem, como Deus, como Filho de Deus, ele virá resplandecente, ele virá glorificado, aleluia, ele virá com todo poder e glória, juntamente com toda a sua corte angelical, para poder trazer juízo sobre a terra e sobre todo ato da humanidade. A minha pergunta para você é: que tipo de pessoa você pretende ser? Que tipo de pessoa você pretende se tornar? Porque agora, enquanto há vida, há esperança. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia na palavra de Deus. Se o homem te decepciona com palavra, a palavra de Deus não te decepciona, porque ela é fiel, ela permanece fiel. Você se decepcionou com determinada liderança, de determinada denominação, isso não justifica o seu abandono da fé. Procure outro lugar. Assim como Deus falou para Elias, olha, reservei 7.000 que não se encurvaram a Baal. Eu quero dizer para você profeticamente nessa hora, nesta noite, ainda tem homens e mulheres de Deus na terra, aleluias. Ainda tem pessoas que o Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade, está usando para expulsar demônio, para curar, para libertar, para transformar vidas e propagar o reino de Deus entre aqueles que estão na escuridão do pecado e precisam vir para a luz da salvação. Entenda isso, confie nisso, aceite isso, e o milagre do próprio Deus agirá na tua vida, porque o Espírito Santo passará a fazer parte da sua vida, do seu lar, e agirá com poder e autoridade. Porque Jesus falou no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação, ela é plena, essa libertação, ela é completa, ela não carece de nada, ela não carece de elementos naturais ou sobrenaturais, para que você possa receber a graça, para que você possa receber os benefícios divinos, porque o maior benefício divino você já recebeu, que é a aceitação de Deus na pessoa de seu Filho, fazendo de você um escravo que era perdido e condenado em Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarde, que a paz dele esteja sobre você e sua casa. Eu quero orar por sua vida, assim também como pela minha. Bondoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu te peço, Senhor, que por teu Santo Espírito, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, por tua morte na cruz e por tua ressurreição, e pela ascensão e glorificação do Senhor à destra do Pai, o Senhor adentre, meu Deus, em todo lugar onde estiver uma pessoa, meu Deus, aonde estiver uma pessoa em sofrimento, onde estiver uma pessoa onde o coração está voltado para o Senhor, clamando, pedindo socorro, pedindo luz, estando nas trevas, que o teu Espírito Santo haja com poder e glória, haja com libertação, haja com cura, haja com transformação, com purificação, repreendendo e expulsando toda sorte, tipo de espírito imundo, e trazendo paz, e trazendo vida, e trazendo saúde, saúde mental, saúde espiritual, vida com abundância, e trazendo a transformação desta pessoa, por meio da tua palavra, por meio do
teu espírito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te proteja, que a glória e a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus, em nome de Jesus. Amém. E graça e paz a você, abençoado e abençoada do Senhor Jesus.